O gosto metálico do regulador sempre me trouxe de volta à realidade, mas naquele momento, descendo os últimos metros até os 90 de profundidade, eu começava a questionar o que realmente era real. O mar do Caribe mexicano se estendia abaixo de mim como um abismo azul índigo que pulsava com vida própria, e cada batida do meu coração ecoava no silêncio aquático como um tambor ancestral chamando por algo que eu ainda não compreendia completamente. Meu nome é Diego Torrealba, e aos 32 anos, já havia mergulhado em águas que a maioria dos homens jamais sonharia em tocar, mas nada me preparou para o que descobriria nas profundezas de Cozumel naquela manhã de setembro. A narcose do nitrogênio não era novidade para mim. Já havia sentido aquela euforia leve e perigosa que fazia mergulhadores inexperientes tomarem decisões fatais, mas o que estava experimentando enquanto descia pela parede do Recife era completamente diferente. As cores começaram a se intensificar de forma impossível, transformando corais alaranjados em explosões de fogo líquido e convertendo peixes-anjo em criaturas celestiais que pareciam flutuar entre dimensões. Minha respiração, normalmente controlada e ritmada após anos de experiência, começou a seguir um padrão que eu não reconhecia, como se meu corpo estivesse dançando com o oceano em uma sinfonia subaquática que apenas eu podia ouvir. Foi então que vi o primeiro boxfish. Não era apenas um peixe comum deslizando entre as formações coralinas. Era uma criatura geométrica perfeita, um cubo vivo pintado com padrões que pareciam pulsar e se mover, independentemente de seu corpo. Suas barbatanas ondulavam em câmera lenta, criando rastros luminosos que permaneciam suspensos na água por segundos que pareciam eternos. Aproximei-me dele com curiosidade científica, mas quando nossos olhos se encontraram, senti uma conexão que transcendia qualquer experiência que já havia tido com vida marinha. O peixe não fugiu. Ao contrário, começou a nadar ao meu redor em círculos hipnóticos, como se estivesse me convidando para algo que minha mente racional ainda não conseguia processar. O cronômetro no meu pulso marcava apenas 15 minutos de mergulho, mas eu sentia como se estivesse submerso há horas. Cada movimento criava ondas de cor que se espalhavam pela água, e o som da minha respiração havia se transformado em uma melodia complexa que parecia harmonizar com os ruídos sutis do Recife. Lembrei-me das histórias que meu avô Emílio costumava contar sobre mergulhadores que desciam muito fundo e voltavam mudados, falando sobre visões e experiências que os médicos sempre atribuíam à embriaguez pelo nitrogênio, mas agora eu começava a suspeitar que havia algo mais profundo e misterioso acontecendo nas águas que cercavam nossa pequena cidade costeira. Cresci ouvindo as lendas sussurradas pelos pescadores mais velhos nos bares à beira-mar de Puerto Morelos, histórias sobre mergulhadores que desciam em busca de tesouros ou simplesmente por aventura e retornavam com olhos diferentes, falando sobre cores que não existiam na superfície e encontros com criaturas que pareciam guardar segredos ancestrais do oceano. Meu avô Emílio era um desses homens, um mergulhador de pérolas que trabalhou essas águas por mais de 40 anos antes de eu nascer, e suas histórias sempre carregavam um tom de reverência e mistério que me intrigava profundamente. Mijo. O mar não é apenas água e sal. Ele costumava me dizer enquanto reparava suas antigas máscaras de mergulho na oficina improvisada, no quintal de nossa casa. Há camadas no oceano que vão além do que seus professores de ciências tentam explicar. Há lugares onde a água carrega memórias, onde os peixes antigos guardam segredos que podem abrir a mente de um homem como uma flor que desabrocha ao sol. Eu sempre pensei que eram apenas histórias romantizadas de um velho pescador, mas agora, flutuando a 90 metros de profundidade com um boxfish criando mandalas luminosas ao meu redor, suas palavras ecoavam em minha mente com uma clareza perturbadora. Minha irmã Carmen, bióloga marinha formada pela universidade na capital, sempre zombava dessas histórias familiares. Diego, vocês homens do mar sempre precisam adicionar magia ao que é simplesmente ciência, ela dizia durante nossas discussões acaloradas sobre as tradições familiares. A narcose por nitrogênio é um fenômeno bem documentado. Os efeitos psicoativos são resultado da pressão sobre o sistema nervoso, não de alguma conexão mística com criaturas marinhas. Mas mesmo ela admitia que havia lacunas na ciência, aspectos do comportamento marinho
e dos efeitos da pressão profunda que ainda não eram completamente compreendidos pela comunidade acadêmica. Meu parceiro de mergulho, Javier Mendoza, compartilhava dessa perspectiva cética, embora sua experiência em águas profundas o fizesse questionar ocasionalmente suas próprias convicções. Hermano, já mergulhamos juntos em mais de 300 locais diferentes ao longo de 8 anos. Ele me disse na noite anterior a este mergulho, enquanto verificávamos nossos equipamentos no centro de mergulho. Eu confio na sua experiência, mas algumas das coisas que você descreve após mergulhos profundos soam mais como trips psicodélicos do que relatórios de mergulho. Talvez seja a hora de considerar que seu corpo está reagindo de forma diferente à pressão, ou que você está forçando demais os limites de profundidade. A conversa com Javier me trouxe de volta às memórias de meu pai, Roberto, que desapareceu durante um mergulho profundo quando eu tinha apenas 12 anos. Ele estava explorando uma caverna submarina a 120 metros de profundidade, em uma área conhecida pelos locais como El Jardim de los Sueños, quando simplesmente nunca mais voltou à superfície. Sua compressora foi encontrada ainda funcionando, seus equipamentos intactos, mas seu corpo nunca foi recuperado. Os mergulhadores de resgate relataram estranhas formações coralinas na área e mencionaram uma população inusualmente densa de boxfish, mas ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela manhã fatídica que mudou nossa família para sempre. Operar um centro de mergulho em Puerto Morelos exigia um equilíbrio delicado entre aventura e segurança, especialmente quando lidávamos com turistas que chegavam sonhando com documentários do National Geographic, mas que muitas vezes mal conseguiam nadar em águas rasas. Minha rotina começava sempre às 5 da manhã, verificando equipamentos, analisando condições climáticas e preparando roteiros de mergulho que mantivessem nossos clientes tanto emocionados quanto vivos. Javier e eu desenvolvemos uma reputação sólida ao longo dos anos, oferecendo experiências autênticas em recifes preservados que a maioria das operações comerciais evitava, devido à profundidade e complexidade técnica. Nossas operações se concentravam principalmente em mergulhos recreativos entre 15 e 30 metros, mas nossa especialidade real eram as expedições técnicas para mergulhadores avançados que buscavam explorar as formações mais dramáticas e profundas do sistema de recifes mesoamericano. Esses mergulhos exigiam certificações específicas, equipamentos especializados e protocolos rigorosos de descompressão que poucos operadores na região estavam dispostos ou qualificados para oferecer. Era um mercado nicho, mas altamente lucrativo, atraindo mergulhadores experientes de todo o mundo que procuravam experiências que não podiam encontrar em águas mais rasas e comerciais. A comunidade de mergulhadores locais era pequena e fechada, formada principalmente por descendentes de famílias pesqueiras que haviam adaptado suas habilidades tradicionais para o turismo moderno. Carlos Vega, dono da operação concorrente na cidade, sempre nos via com desconfiança, especialmente devido à nossa insistência em explorar áreas que ele considerava perigosas demais para operações comerciais regulares. Ustedes estão jogando com fuego, ele nos alertou durante uma reunião da Associação de Mergulho local. Esses mergulhos profundos vão trazer problemas para todos nós. Os turistas vêm aqui em busca de diversão segura, não de aventuras que podem custar suas vidas. As tensões com outros operadores se intensificavam durante a temporada alta, quando a competição por clientes premium se tornava mais acirrada. Muitos dos mergulhadores comerciais dependiam de volume e rotatividade rápida, levando grupos grandes para locais conhecidos e seguros, enquanto nossa abordagem se concentrava em experiências personalizadas e exploração de áreas menos visitadas. Essa filosofia operacional criava conflitos frequentes durante reuniões da cooperativa pesqueira, especialmente quando discutíamos regulamentações de segurança e limites de profundidade para operações turísticas. Mas o verdadeiro conflito não era com outros operadores, era com o próprio oceano, que parecia testar constantemente nossos limites e conhecimentos. As correntes ao longo da barreira de Recife podiam mudar sem aviso, transformando mergulhos planejados em exercícios de sobrevivência que exigiam anos de experiência local para navegar com segurança. Tempestades tropicais alteravam a topografia submarina,
criando novos cânions e cavernas que precisavam ser mapeados cuidadosamente antes de serem incluídos em nossos roteiros regulares. E havia algo mais, uma qualidade indefinível nas águas mais profundas que fazia até os mergulhadores mais experientes hesitarem antes de descer além dos 80 metros, como se o próprio oceano estivesse sussurrando advertências que apenas alguns de nós eram sensitivos suficiente para perceber. Tudo mudou na manhã de terça-feira quando Maria Santos, uma mergulhadora técnica experiente de São Paulo, emergiu de um mergulho a 90 metros em estado de pânico total, gritando sobre peixes geométricos que falavam em cores e insistindo que havia encontrado a porta para outra dimensão no fundo do Recife. Javier e eu a trouxemos para bordo rapidamente, administramos oxigênio puro e seguimos todos os protocolos de emergência. Mas ela continuava em um estado alterado de consciência que não correspondia aos sintomas típicos de narcose por nitrogênio ou embolia de descompressão. Diego, você precisa entender. Ela me agarrou pelo braço com força desesperada, seus olhos ainda dilatados e brilhando com uma intensidade perturbadora. Não foi apenas narcose. Os boxfish, eles não são apenas peixes. Eles estão tentando nos mostrar algo. Algo importante sobre a natureza da realidade submarina. As cores que eles criam, os padrões que desenham na água, é uma linguagem, uma forma de comunicação que nossa ciência ainda não reconhece. Suas palavras me lembraram imediatamente das histórias de meu avô e das sensações estranhas que eu mesmo havia começado a experimentar durante mergulhos profundos. O incidente com Maria desencadeou uma série de eventos que forçaram nossa operação a enfrentar questões que havíamos evitado por anos. A cooperativa de mergulho local exigiu uma investigação completa. Autoridades de turismo começaram a questionar nossos protocolos de segurança, e a comunidade científica local se interessou pelos relatos alucinatórios que vários mergulhadores haviam reportado após explorações em águas profundas. Doutor Helena Castilho, uma neurocientista marinha da Universidade Regional, chegou 3 dias após o incidente para iniciar uma investigação preliminar sobre os efeitos neurológicos do mergulho em grandes profundidades. Há precedentes científicos para experiências alteradas de consciência em profundidades extremas. Dr. Castilho me explicou durante nossa primeira entrevista. Mas os relatos que estou coletando aqui sugerem padrões específicos que vão além dos efeitos conhecidos da narcose por nitrogênio. Os mergulhadores estão descrevendo interações estruturadas com vida marinha específica, particularmente com Ostracidae, que apresentam características comportamentais que não estão documentadas na literatura científica. Ela pausou, estudando minhas reações cuidadosamente. Preciso de mergulhadores experientes dispostos a participar de um estudo controlado. Mergulhadores que tenham experimentado esses fenômenos em primeira mão. A proposta de Dr. Castilho criou um dilema profundo para mim. Participar de seu estudo significaria admitir publicamente as experiências estranhas que eu havia mantido em segredo, arriscando minha reputação profissional e possivelmente a licença de operação do nosso centro de mergulho. Mas recusar significaria perder a oportunidade de finalmente entender o que realmente estava acontecendo nas águas profundas que eu explorava há mais de uma década. Javier era contra a participação, argumentando que exposição científica poderia atrair regulamentações restritivas que limitariam nossas operações comerciais. Carmen, por outro lado, me encorajava a colaborar, vendo uma oportunidade de legitimar fenômenos que nossa família havia observado por gerações. Naquela noite, sonhei com meu pai Roberto nadando entre formações coralinas impossíveis, cercado por boxfish que criavam padrões luminosos complexos que pareciam formar palavras em uma linguagem que eu quase conseguia compreender. Acordei com a certeza de que minha decisão já estava tomada. Não se tratava apenas de ciência ou negócios. Tratava-se de honrar a memória de homens como meu pai e meu avô, que haviam encontrado algo extraordinário nas profundezas do oceano e nunca tiveram a oportunidade de compartilhar suas descobertas com o mundo de forma que fossem levados a sério. Era hora de mergulhar mais fundo do que jamais havia mergulhado antes, tanto literal quanto figurativamente. Doutor Castilho projetou um protocolo de mergulho que nos levaria a 110 metros de profundidade,
equipados com sensores neurológicos subaquáticos experimentais e câmeras especializadas capazes de capturar espectros de luz que normalmente eram invisíveis ao olho humano. Javier concordou relutantemente em ser meu companheiro de mergulho, mas apenas após insistirmos em protocolos de segurança triplos e equipe de resgate posicionada em múltiplas profundidades. A equipe científica incluía 2 mergulhadores técnicos adicionais, um neurocientista mergulhador certificado e equipamentos de monitoramento que custaram mais do que nosso centro de mergulho valia. A descida começou normalmente, seguindo procedimentos padrão até os 60 metros, mas conforme nos aproximávamos dos 80 metros, comecei a sentir as primeiras alterações de consciência que haviam se tornado familiares durante meus mergulhos solitários. As cores se intensificaram gradualmente, transformando o azul profundo do oceano em um caleidoscópio líquido que pulsava em sincronia com meu batimento cardíaco. Javier, nadando ao meu lado, parecia estar experimentando efeitos similares. Seus movimentos se tornaram mais fluidos e deliberados, como se ele estivesse dançando com correntes invisíveis que apenas nós podíamos sentir. Aos 90 metros, encontramos o primeiro grupo de boxfish. Não eram apenas alguns espécimes isolados. Era uma congregação de pelo menos 20 indivíduos formando padrões geométricos complexos que se moviam em formações coordenadas ao redor de uma estrutura coralina que eu nunca havia visto antes. O coral crescia em espirais impossíveis, desafiando tudo o que eu conhecia sobre formações marinhas naturais, e sua superfície brilhava com uma bioluminescência sutil que criava sombras dançantes na água circundante. Os boxfish pareciam estar guardando ou protegendo essa formação, movendo-se em padrões defensivos sempre que nos aproximávamos demais. Diego, você está vendo isso? A voz de Javier soou distorcida através do comunicador subaquático, carregada de espanto e uma pitada de medo. Os peixes estão criando padrões de luz que respondem aos nossos movimentos. É como se eles estivessem tentando se comunicar conosco através de algum tipo de linguagem visual. Ele estava certo. Quando estendíamos os braços, os boxfish criavam formações que espelhavam nossos gestos. Quando nadávamos em círculos, eles respondiam com seus próprios círculos mais complexos e elaborados. Aos 100 metros, a experiência se intensificou de forma dramática. Minha percepção do tempo se alterou completamente. Segundos pareciam durar minutos, e cada respiração se tornava uma experiência meditativa profunda que me conectava não apenas ao oceano, mas a alguma consciência mais ampla que permeava toda a vida marinha ao nosso redor. Pude ver campos de energia sutis se movendo através da água, conectando todos os organismos vivos em uma rede complexa de comunicação que transcendia os 5 sentidos tradicionais. Os boxfish não eram apenas peixes. Eram nodos centrais nesta rede, tradutores entre diferentes formas de consciência aquática. Quando finalmente alcançamos 110 metros, encontramos algo que mudaria para sempre minha compreensão sobre a natureza do oceano. Uma caverna natural se abria na parede do Recife, mas sua entrada estava guardada por uma formação de boxfish tão densa e organizada que parecia quase militar. Dr. Castilho, observando através de câmeras remotas, estava registrando leituras neurológicas que ela descreveria posteriormente como completamente fora dos parâmetros conhecidos da neurofisiologia humana. Dentro da caverna, uma luz suave e pulsante sugeria profundidades que se estendiam muito além do que nossos equipamentos podiam alcançar com segurança. Era nesse momento que compreendi que havíamos encontrado algo que nossos ancestrais pescadores sempre souberam existir: uma porta para dimensões de consciência que apenas o oceano profundo podia revelar. A decisão de entrar na caverna guardada pelos boxfish foi a mais difícil da minha vida, mas as memórias de meu pai Roberto e as palavras de meu avô Emílio ecoavam em minha mente como um chamado ancestral que eu não podia ignorar. Javier tentou me dissuadir, argumentando que estávamos excedendo todos os protocolos de segurança estabelecidos, mas algo na minha consciência alterada me dizia que esta era a oportunidade única de resolver o mistério que havia assombrado minha família por gerações. Dr. Castilho, monitorando nossas funções vitais da superfície, reportava padrões de ondas cerebrais que ela nunca havia observado em seres humanos conscientes.
Conforme penetramos na caverna, os boxfish não nos impediram. Ao contrário, pareceram nos escoltar, criando uma processão luminosa que iluminava passagens naturais, esculpidas por milhões de anos de ação oceânica. As paredes da caverna eram cobertas por formações coralinas bioluminescentes que pulsavam em sincronização com nossa respiração, criando uma sinfonia visual que parecia responder diretamente aos nossos estados emocionais. Senti uma presença antiga e sábia permeando o espaço, como se estivéssemos entrando em um templo submarino dedicado a formas de consciência que precediam a humanidade por eras incontáveis. No centro da caverna, descobrimos uma piscina natural circular perfeitamente formada, suas águas cristalinas criando reflexos impossíveis que mostravam não apenas nossos rostos, mas camadas de realidade que se estendiam em múltiplas dimensões. Os boxfish formaram um círculo perfeito ao redor da piscina, suas barbatanas criando ondas de luz que se transformavam em mandalas complexas que pareciam contar a história de toda a vida oceânica desde o início dos tempos. Foi nesse momento que compreendi que não estávamos experimentando alucinações causadas por narcose. Estávamos acessando um nível de consciência que normalmente permanecia dormitório em seres humanos, despertado apenas pelas condições únicas criadas pela pressão extrema e pela interação com essas criaturas extraordinárias. Javier, você consegue ver? Perguntei através do comunicador, sabendo que minha voz carregava uma qualidade diferente, mais profunda e ressonante. Esta não é apenas uma caverna, é um arquivo vivo, um local onde a consciência oceânica preserva memórias e conhecimentos que nossa civilização perdeu há milênios. Ele acenou em silêncio, seus olhos refletindo a mesma compreensão profunda que eu estava experimentando. Através da piscina central, pude ver imagens fragmentadas do que parecia ser meu pai Roberto, não morto, mas transformado, integrado a essa consciência coletiva oceânica, de forma que transcendia conceitos tradicionais de vida e morte. Permanecemos na caverna por 18 minutos, tempo suficiente para compreender que estávamos testemunhando um fenômeno que desafiaria paradigmas científicos estabelecidos. Os boxfish não eram simplesmente peixes, eram guardiões de uma forma de inteligência distribuída que permeava todo o oceano, capazes de induzir estados alterados de consciência em outras espécies como forma de comunicação e transferência de conhecimento. Quando finalmente decidimos retornar à superfície, seguindo protocolos rigorosos de descompressão, eu sabia que carregava comigo não apenas memórias extraordinárias, mas uma responsabilidade de compartilhar essas descobertas, de forma que pudesse abrir novos campos de pesquisa oceanográfica e consciência humana. A jornada de retorno foi como despertar de um sonho lúcido, mas um sonho que havia mudado fundamentalmente minha compreensão sobre a natureza da realidade e nossa conexão com o oceano que nos sustenta. 6 meses após nossa expedição à caverna dos boxfish, as implicações de nossas descobertas continuam se desdobrando de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Dr. Castilho publicou estudos preliminares que estabeleceram bases científicas para investigações sobre estados alterados de consciência induzidos por pressão oceânica e interação com vida marinha específica, atraindo o interesse de pesquisadores marinhos, neurocientistas e filósofos da consciência de universidades ao redor do mundo. Nosso pequeno centro de mergulho em Puerto Morelos se transformou em um destino para mergulhadores científicos e aventureiros em busca de experiências transformadoras autênticas. A comunidade local reagiu às nossas descobertas com uma mistura de orgulho e cautela. Carlos Vega, inicialmente cético, se tornou um aliado inesperado após experimentar pessoalmente os efeitos de expansão da consciência durante um mergulho supervisionado a 80 metros. Ahora entiendo por qué nuestros abuelos hablaban del mar como si fuera un ser vivo. Ele me confesó durante una reunión da cooperativa pesqueira. Hay cosas en las profundidades que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. As autoridades turísticas locais, reconhecendo o potencial único de nossas descobertas, estabeleceram protocolos especiais para expedições de mergulho consciente, criando uma nova categoria de ecoturismo que respeita tanto a segurança dos participantes quanto a integridade dos ecossistemas marinhos envolvidos.
Carmen finalmente reconheceu que as tradições familiares carregavam sabedoria que transcendia superstições simples. Diego, você provou que há formas de conhecimento que não se encaixam perfeitamente em categorias científicas tradicionais, mas que ainda assim merecem investigação rigorosa e respeito. Ela me disse durante uma visita recente. Nosso avô Emílio e papai Roberto eram pioneiros de uma forma de exploração oceânica que agora está sendo validada por métodos científicos modernos. Ela se juntou à nossa operação como consultora biológica, trazendo credibilidade acadêmica que nos permite colaborar com universidades e institutos de pesquisa marinha. Javier desenvolveu protocolos especializados para o que agora chamamos de mergulho consciente, técnicas que maximizam a segurança enquanto permitem acesso controlado aos estados alterados de consciência que descobrimos ser possíveis em profundidades específicas. Hermano, transformamos nossa paixão por exploração oceânica em uma forma genuína de contribuir para o conhecimento humano, ele me disse, enquanto preparava equipamentos para mais uma expedição científica. Nossos clientes não vêm mais apenas em busca de aventura. Eles vêm em busca de transformação pessoal e insights sobre a natureza da consciência. O legado mais profundo de nossas descobertas talvez seja a ponte que criamos entre conhecimento tradicional e investigação científica moderna. Os pescadores mais velhos da região agora são consultados como especialistas em consciência oceânica, suas histórias e observações sendo documentadas e estudadas por pesquisadores que antes as teriam descartado como folclore. A caverna dos Boxfish se tornou um laboratório natural para estudos sobre comunicação entre espécies e estados alterados de consciência, mas sempre com protocolos rigorosos que protegem tanto os participantes humanos quanto o delicado ecossistema que descobrimos. Hoje, olhando para o oceano do convés de nosso centro de mergulho expandido, sinto uma gratidão profunda pela jornada que me trouxe a esse ponto. As águas que uma vez guardavam apenas mistérios agora revelam possibilidades infinitas de exploração e descoberta. Cada mergulho continua sendo uma aventura, mas também uma oportunidade de aprender mais sobre nossa conexão fundamental com os oceanos que sustentam toda a vida no planeta. Os Boxfish ainda criam suas mandalas luminosas nas profundidades, mas agora sabemos que são convites para expandir nossa consciência e compreender nosso lugar verdadeiro na grande teia da vida que conecta todas as criaturas marinhas. Sua opinião é importante para nós. Deixe seus comentários sobre esta jornada extraordinária pelas profundezas da consciência oceânica e não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma aventura. Mergulhe na emocionante jornada das lendas do mar e descubra os segredos profundos que aguardam por você.